A paz do Senhor, povo de Deus, seja bem-vindo, você está no canal Max William, Pregador Oficial. Hoje, com uma novidade, este vídeo também está no canal Poliana Laís, uma parceria que fizemos aqui no YouTube. Se você não conhece, você meu inscrito que não conhece o canal da Poliana, eu te convido a visitar o canal dela e se inscrever. O link está aqui na descrição desse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. Neste vídeo de hoje, nós, em uma gravação conjunta, falaremos sobre o amor de Deus, sobre a graça, sobre a misericórdia, nesse tema específico que está aparecendo agora na sua tela. Cruz, a expressão da misericórdia. A partir de agora, com vocês, nossa irmã Poliana. Fala, Poliana. A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Poliana Laís. Como os irmãos puderam ver, nós temos uma novidade hoje. O nosso irmão Max William vai estar participando conosco aqui. Vai ser um vídeo conjunto para abençoar a vida dos irmãos. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, eu te convido a se inscrever, a curtir, a compartilhar, a comentar, e te convido também a conhecer aí o canal do nosso irmão Max William. É Max William, Pregador Oficial. Nós vamos deixar o link também aqui na descrição desse vídeo. Irmãos, vão lá, comentem, compartilhem, curtem, porque é uma bênção. Deus tem levantado também para ministrar o evangelho genuíno e para sacudir esta geração. Hoje nós queremos falar um pouco com os irmãos sobre a expressão de misericórdia que existe na cruz de Cristo e deixar bem implícito ao coração dos irmãos que o amor de Deus, ele é maior que o pecado que pode existir em nós. E por falar em pecado, eu vou dar abertura agora com os irmãos falando a respeito disso. Meus irmãos, então como é que o pecado entra na vida do homem? Isso, irmãos, a gente vai ter que olhar lá para o princípio. Adão e Eva estão ali no jardim do Éden. Deus lhes dá uma ordem, uma lei. Não coma do fruto da árvore do bem e do mal. Por quê? Porque no dia em que deste fruto comerdes, certamente morrereis, disse Deus. No capítulo 3 já de Gênesis, nós vamos ver a serpente tentando Eva. E Eva cai em tentação, come do fruto, também dá a Adão e vem a sentença sobre eles. Por quê? Porque aqui em Romanos, meus irmãos, capítulo 3, nós vamos ver que está escrito que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então ali naquele momento Adão e Eva é destituído da glória de Deus. E Romanos 6:23 vai estar escrito: o salário do pecado é a morte. E desde então a morte agora passa a operar na vida de Adão e Eva. Irmãos, a gente vai ver aqui também em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 e 22, diz assim: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, compreendam isso. Quando que o pecado entra no homem? Lá no Éden. E qual é a consequência do pecado? O pecado gera morte. O pecado gera divisão entre nós e o nosso Deus. Nós ficamos destituídos da glória do nosso Deus. Então, meu irmão, compreenda que se você tenta fazer o bem, mas não consegue, e se você vê que você está numa condição pecaminosa, que você não consegue sair dela sozinha de jeito nenhum, compreenda que você tem a natureza adâmica em si. Como Paulo também compreendeu em Romanos capítulo 7. Paulo expressa isso dizendo: olha, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. O que é isso? É a minha natureza carnal, adâmica, o pecado que eu ganhei lá no Éden, que veio passando de geração em geração até chegar à minha pessoa. Esse pecado que agora habita na minha carne faz com que eu acabe transgredindo, pecando, desobedecendo a Deus. Eu quero que você compreenda que a sua situação pecaminosa não te faz odioso a Deus. Deus abomina o pecado, mas não o pecador. Eu quero que você não se odeie, não se reprime diante dessa situação, mas compreenda que Deus está pronto
pronto a te perdoar. Ele está pronto a alcançar a sua vida e transformá-la de um modo extraordinário, como só Ele pode. Foi por isso que Paulo disse aqui em 1 Coríntios capítulo 15, que assim como trouxe morte sobre todos, esse foi Adão, assim Cristo quer trazer vida também sobre todos. O seu pecado, ele não é maior que o amor de Deus. O amor de Deus é maior que esse pecado que está habitando em você. Não se afaste de Deus, não dê as costas a Deus só por causa disso que está operando em si. Mas deixa Deus transformar o seu eu, deixa Deus transformar a sua história, deixa Deus transformar a sua natureza. Em nome de Jesus, meus irmãos. Vou passar agora para o nosso irmão Max. O seu pecado não é maior do que o amor de Deus pela sua vida. É a frase utilizada aqui nesse vídeo desde o início para mostrar para você que o amor de Deus é infinitamente maior do que qualquer pecado que o homem possa ter cometido. O amor de Deus é tão grande, mas de uma forma tão imensa, que nem todo o pecado da raça humana, em todos os tempos da história, fez com que Deus desistisse do processo de resgate do homem realizado na cruz. Como já falamos neste vídeo, o pecado ele afastou o homem de Deus, o pecado ele destituiu o homem da glória de Deus, a tal ponto que o homem teve que sair do jardim e ser expulso por Deus, para que não viesse a tomar do fruto da árvore da vida e viver eternamente na situação do erro. Depois do afastamento do homem de Deus, Deus preparou um caminho para que o homem viesse ao arrependimento e à salvação, para que o homem voltasse à presença de Deus como antes do pecado. E esse caminho preparado por Deus foi o caminho do sacrifício. Na antiga lei, era dito por Deus que deveria morrer um animal em substituição do homem, pois existe uma lei universal, e essa lei universal diz o seguinte: a alma que pecar, essa alma morrerá. Todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, conforme o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos. E se todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, logo nós estamos debaixo desta regra: toda alma que pecar, essa alma morrerá. Se todos pecaram, todos devem morrer. Logo, para que o homem não morresse, Deus preparou o caminho da substituição, o caminho do sacrifício vicário. Essa expressão, sacrifício vicário, fala-nos da doutrina da substituição, onde um animal morria no lugar do ser humano para que o perdão ao ser humano fosse dado. E a ira de Deus era derramada sobre a alma do animal, na morte deste animal, e a ira de Deus então era desviada do ser humano. Passou-se o tempo e Deus sabia que esse caminho de sacrifício de animais não era perfeito. Então Deus teve que fazer algo surreal. Deus percebeu ao longo do tempo que esse caminho de sacrifícios de animais não era um caminho perfeito. Então Deus tem que fazer algo extraordinário. Deus tem que fazer algo surreal. E o que Deus decide fazer é a morte do seu Filho, Jesus Cristo, sobre a cruz. O justo morrendo pelos injustos, o santo morrendo pelos impuros, Deus morrendo na cruz pelos homens. E esse caminho foi tomado, uma atitude do próprio Filho. Ele assume um corpo de carne destituído de todo o poder da divindade. Ele assume um corpo de carne, ele encarna no ventre de Maria, e Jesus nasce para este único propósito. Ele era o Cordeiro de Deus, que viria tirar o pecado do mundo. Já falamos aqui sobre o pecado e sobre os danos que o pecado causou na humanidade. Contudo, Deus preparou um caminho para o resgate da raça humana, e esse caminho é a cruz. Por que é que Deus preparou esse caminho? Porque o pecado da humanidade não era maior e nunca foi maior do que o amor de Deus pela humanidade.
havia uma necessidade no coração de Deus, a necessidade de trazer o homem para perto novamente. E Deus viu na cruz e na substituição a chance para trazer o homem de volta à intimidade. Você está ouvindo essa exposição bíblica e está se questionando o que eu preciso fazer para abraçar a Deus, o que eu preciso fazer para ir a Cristo, para ir ao céu, para ir a Deus novamente, uma vez que eu fui afastado pelo pecado, uma vez que eu fiquei distanciado de Deus pelos meus erros. Aí vai a receita: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É somente crendo nesta palavra da cruz de Cristo que nós alcançamos perdão, que nós alcançamos purificação e resgate da nossa vida. Que Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, como o irmão Max já falou anteriormente aí, né? Na cruz houve uma substituição. E como resposta a isso, nós vamos entrar agora no processo de conversão ou novo nascimento. Esse processo se dá em resposta à cruz de Cristo. Antes éramos trevas, mas agora somos luz através do sacrifício de Cristo Jesus. Então, a conversão traz mudanças, transformação sobre todo o nosso ser. Mas para essa transformação ocorrer, é preciso que o velho homem em nós seja morto, como Cristo também foi na cruz. Uma vez que a natureza adâmica em nós é mortificada, nós passamos a ter vida através do Espírito Santo, que em nós agora faz morada, meus irmãos. A respeito disso, eu vou estar citando aqui com os irmãos Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Romanos 6, versículo 3 diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Versículo 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Porque quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então, desde o princípio desse vídeo, a gente já começou falando com os irmãos sobre o pecado, né? Como que o pecado entra na vida do homem. O nosso irmão Max aí vai falar com vocês sobre substituição na cruz. A cruz, ela é para todos, né? E agora a gente vem falar da conversão como uma resposta à cruz de Cristo, né? E essa conversão, ela traz transformação, traz mudança em todo o ser do homem. E não é uma mudança, uma transformação que pode ser feita, gerida pelo próprio homem, mas sim pelo Espírito de Deus que nele habita, pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele também traz transformação à nossa mente, como Paulo deixa escrito aqui mesmo em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, eu vou estar lendo para os irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos lá, irmãos. Vamos olhar com cuidado agora para esse versículo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Irmãos, a palavra sacrifício já vai significar morte. Só que aqui Paulo está dizendo sacrifício vivo. O que é isso? Lembra que a gente leu aqui em Romanos 6? Agora, morto o velho homem em mim, morta em mim a natureza adâmica. Agora eu vivo uma nova vida em Cristo. E isso é um novo nascimento.
Também porque agora nós somos nascidos do Espírito, andamos agora buscando as coisas que são de cima, como Paulo escreveu aos Colossenses, porque nós ressuscitamos com Cristo, uma vez que nós morremos com Ele, nós ressuscitamos com Ele. E ele segue dizendo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A mente do homem precisa ser transformada através da palavra e do Espírito, porque a nossa mente ficou sujeita a muitas falhas devido ao pecado adâmico. Então é necessário que a nossa mente seja transformada, por isso o processo diário de buscar ler a palavra de Deus e ter comunhão com o nosso Deus. Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Bom povo de Deus, esse foi um vídeo conjunto gravado aqui com o canal Poliana Laís. Espero que você tenha gostado. Estamos encerrando o vídeo por aqui. Falamos neste vídeo, só para recapitular, falamos sobre como o pecado entra na raça humana, a cruz, que é a provisão de Deus para o nosso perdão, e agora o encerramento que você acabou de ver com a nossa irmã Poliana Laís. Espero que tenha abençoado a sua vida. Antes de sair desse vídeo, já deixe o seu like, se inscreva no nosso canal para dar uma força para o canal. Se você está no canal Poliana Laís, conheça meu canal. Se você está no canal Max Willian Pregador Oficial, conheça também o canal da nossa irmã Poliana Laís. Que Deus abençoe sua vida, a paz do Senhor.